Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o sobrenatural Professor Mauri. Raul, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te diverte e te ensina. Exatamente, professor Mauri. Mas hoje a pauta é mais relax. Mas numa mais boa. Relax, mais tranquila, mais numa boa. Mais ou menos, Tatu. Eu tô feliz que eu tô aqui com você e com os ouvintes. É verdade. Porque eu tô com medo. Antes da gente entrar no assunto, quero lembrá-los da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe, porque isso faz toda a diferença. Você também pode apoiar nosso trabalho deixando a sua avaliação lá no Spotify, mesmo que não seja o local que você ouve os podcasts da Rede Geek. Baixa o Spotify, entra lá e deixa a sua avaliação. Marca algum programa como reproduzido, porque ele libera espaço para avaliação, e aí você deixa suas 5 estrelinhas ali pra Rede Geek. Exatamente! E no Top 10 de hoje, Tato, nós vamos falar dos lugares mais assombrados do Brasil. É isso mesmo, todo mundo tem aquela sua história com fantasma, com aparições, vultos, barulhos inexplicáveis. É, mas em algumas casas, igrejas, casarios do Brasil, o número de relatos sobre assombrações é impressionante. E é por isso que a gente classificou os lugares mais assustadores de nosso país. E esse episódio vai servir como um guia de bolso pra você que quer fazer um tour macabro pelo Brasil, viu? Um guia de bolso ou um guia mochila de crianças? Tá fazendo referência ao Sete Pele, ao Tinhoso. Isso especialmente pros nossos queridos ouvintes que, além de ouvir o Top 10, também gostam do Mundo Freak. Recomendado, se você não conhece o podcast Mundo Freak, vai lá que você vai se assustar. É fantástico, o link tá aqui no post pra você conhecer também. E como que nós vamos fazer a classificação, seu Tato? A classificação desse Top 10 foi feita com base no número de relatos sobre esses lugares fantasmagóricos e, óbvio, desde que eles estejam no Brasil. Então, faça a sua lista que começou o Top 10. Whoa, let me back up for a minute. 10. Décima colocação, abrindo o Top 10. Vamos com a Igreja Nossa Senhora das Dores. Tem muito disso, né, Mauri? Sempre tem umas histórias dessa de igreja, de um cemitério, de um ex-cemitério, de uma casa que foi construída em cima de um cemitério. Tem sempre umas histórias assim. Não, acho que é por isso que o Brasil é assombrado como um todo, né? Porque o Brasil foi construído em cima de um cemitério. Em cima de um cemitério indígena, né? No caso, sim, né? Complicado. Porque quando os colonizadores chegaram, o que eles deixaram foi isso, né? A gente colhe as consequências até hoje. Olha o governo federal aí, ó. Nossa senhora, pois é. Mas vamos abrir aqui o nosso Top 10 com uma igreja. E a gente vai combinar, tá? Não é à toa que as igrejas são cenários normais de filmes de terror. A igreja aqui em questão é a da Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, a igreja mais antiga da cidade, que teve sua pedra fundamental lançada em 1807. Muita gente que vive ali na região relata ter visto vultos e gemidos. Alguns relatam ainda a aparição de fantasmas de um escravo que teria sido assassinado na frente da igreja nos primeiros anos da sua construção. E isso é mais um dos fatores que conta muito da história do Brasil, porque a
a escravidão é algo que, apesar de muita gente tentar esquecer, ainda está talhado na nossa história. Pra vocês terem uma noção aqui, né? Aconteceu o seguinte, né? Acusado injustamente de ter roubado o colar de uma santa no altar, o escravo foi condenado à forca. Antes de ser enforcado na frente da igreja, ele teria dito: eu sou inocente, essa igreja nunca vai terminar sua construção. O cara amaldiçoou a parada ali. E assim foi, de fato. A partir daí, as dificuldades na construção foram imensas. Com medo, outros escravos negavam-se a trabalhar. Nada dava certo. Inclusive, uma das torres teria desabado 6 meses depois da morte do rapaz e precisou ser reconstruída. Quase um século depois, em 1904, as obras da igreja foram finalmente finalizadas, mas o fantasma do escravo nunca teria deixado de assombrar o local. Na nona colocação, a Casa das Pedras. Casa das Pedras é aquela de Santos lá ou não? Não. Não? Não. Confundi. Mas vamos criar aqui uma situação pra você imaginar. Tá. Você tá de Fecha boas? o olho, fecha o olho. Pode. Prefiro. Apaga a luz, acende uma Apaga a vela. luz, exatamente. E coloca um copo d'água em cima do seu celular agora. Mas imagina uma situação, professor Mauri. Você tá de boas na sua casa, quando do nada começa a ouvir socos nas paredes, na porta da casa. E aí você sai lá fora e não tem nada. Caraca, peraí, eu ouvi soco, pá. Pô, umas porradas pela Eu vou casa, sair pra ver o sons, que tá rolando e não tem nada. Não, pelo e amor aí, de como Deus. se não bastasse, pedras de todos os tamanhos começam a cair sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. Você tá brincando comigo. A Casa das Pedras, como ficou conhecida, ficava na zona rural, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Ficava porque a energia era tão pesada por lá que os vizinhos, seus moradores, resolveram demoli-la. Pelo amor de Deus, enterra esse negócio. Mas antes da demolição, vale a gente entender o que se passou com a família. Quando as pedras começaram a cair no telhado da casa, de madeira, tá? O telhado era de madeira, inclusive. Sem saber o que fazer, a família acionou a brigada militar da cidade. Os policiais foram até o local e ficaram assustados. E aí? O casal e os 3 filhos estavam, de fato, né, sendo ameaçados com pancadas nas paredes e pedras caindo do telhado. Os policiais testemunharam o fenômeno e não conseguiram encontrar uma explicação racional. E aí restou a eles a fazer um boletim de ocorrência. O que o policial faz contra uma assombração? Quem vai chamar? Isso aí. Eles fizeram um boletim de ocorrência, acionaram a assistência social da cidade e depois, tá, em entrevista sobre o assunto, o sargento Aquino, que estava envolvido no caso, disse o seguinte, ó: vimos pedras sendo jogadas ou caindo do telhado da casa nas paredes. O detalhe é que não quebrava a telha. Nas paredes não ficava nenhum sinal dessas pedras. Não parou por aí não, tá? As pedras apareciam misteriosamente dentro da casa. Objetos se mexiam sozinhos, vultos pra lá e pra cá. E o pior, a filha mais velha do casal, que tinha 15 anos na época, começou a ter uns comportamentos estranhos. Que bizarro, mano. E segundo a mãe, a menina foi jogada pra cima com tanta força que até a telha foi quebrada. Nossa senhora, pelo amor de Deus, que isso? Você acha que a história acabou? Não! Um cinegrafista local registrou cenas surpreendentes dentro da casa, chamou um médium pra ajudar. O médium foi até o local e antes de expulsar o espírito que estaria fazendo mal à menina e à família, o espírito teria dito que queria a vida da garota e a propriedade de volta, que era dele a propriedade. Isso, malandro! A gente precisa se livrar do materialismo. Depois que a gente se vai ainda, putz, Nossa senhora. tenso demais, né? Que isso, mano? E aí, enfim, exorcizada, a garota foi tirada de casa e toda a família, porque os moradores, os vizinhos falaram, não tem condições e colocaram a casa abaixo. Eu tinha feito isso mesmo, tinha pegado minhas coisas e ido embora. Como já diria o CPM 22. Isso aí, peguei minhas coisas e fui embora. E você imagina, essa história se passou quando? Década de 40, década de 30,
Não, essa história aconteceu em 2014. Nossa. Foi registrado pela imprensa local, que não revelou a identidade da família pra, obviamente, preservá-la. E aí, obviamente, né, se a gente for ver que não passaram, né, não expuseram nem o endereço da casa, nem o nome da família pra preservar a família, esse é um lugar que não dá pra visitar, pelo menos não pessoalmente. Mas se você procurar no Google, você vai encontrar reportagens que mostram a casa assombrada antes dela ser demolida. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso comigo. E você sabe o que significa, Maurinho? O quê? Que eu nunca vou comprar uma casa no Rio Grande do Sul. Porque No isso norte do Rio significa Grande do Sul. que você pode comprar um terreno sem saber que tá comprando o terreno. Tá baratinho esse terreno aqui, amigão. E o cara vai falar, esse terreno é meu. 8. Oitava colocação, Palácio Anchieta. Do Rio Grande do Sul, agora a gente vai pra Vitória, Espírito Santo. Isso mesmo, seu Tatarca, especificamente para o Palácio Anchieta, que começou a ser construído em 1570. Vixe, faz tempo, hein? É isso aí. Em 1587, as obras do palácio foram concluídas e, 10 anos mais tarde, em 1597, recebeu o corpo do padre José de Anchieta, que foi enterrado no altar da igreja local. Parecia uma boa ideia. A partir daí, os relatos de assombração nunca deixaram de existir. Portas batendo, mesmo quando elas estão fechadas. Sons de passos, correntes, gemidos. Tem gente que jura ter visto o fantasma do próprio padre Anchieta vagando pelos corredores do palácio. E não para por aí não, senhoras e senhores. Maria. O local, que virou sede do governo do estado, passou por 3 incêndios e várias reconstruções. Reza a lenda que no palácio existem túneis subterrâneos que foram usados para esconder ouro e acobertar fugas de jesuítas. Mas é lenda mesmo. Nada foi comprovado. Mas seja como for, verdade ou percepção das pessoas, vira e mexe, funcionários do governo saem correndo pelos corredores do palácio, assustados com algo fantasmagórico que aconteceu. Isso é de fato acontece. Bicho, o negócio é complicado. Em 1983, o palácio foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está aberto a visitações. Ou seja, você é mais do que bem-vindo pra entrar no palácio, pra dar uma passeiozinha lá. Eu vou entrar no Palácio Anchieta, ver um fantasminha do Anchieta. Ouvir umas correntezinhas, umas portas batendo. Uns gemidos. É, que delícia. Na sétima colocação, Mina da Passagem. Essa daí eu acho que eu já visitei, viu? Lá em Mariana, né? É, Mariana, Minas Gerais. É, malandro. Mariana, a cidade mais antiga de Minas Gerais, ganhou atenção e é conhecida por muita gente por conta da tragédia do rompimento da barragem da Vale em 2015, que deixou 19 mortos. Mas, lá na cidade, a Mina da Passagem é conhecida por muitos relatos de assombrações. Principalmente depois de 1936, quando uma inundação subterrânea matou 17 pessoas. Depois da tragédia, a mina nunca mais foi a mesma. Para você ter uma percepção, né, entender o tamanho do local, a mina tem 120 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 40 andares. E entre os séculos 18 e 20, ela produziu mais de 32 toneladas de ouro. É muito ouro. 32 toneladas. É muito ouro. Muitos escravizados já tinham morrido na mina, mas as assombrações começaram a aumentar mesmo depois da inundação na década de 30. E mesmo depois da tragédia de 1936, a mina continuou ativa. Só em 1954 ela foi desativada e aí então aberta para o turismo. Os turistas só têm acesso a um pedaço dos corredores subterrâneos e mesmo quando a mina está completamente vazia, funcionários dizem ouvir barulhos de sinos e correntes.
Alguns relatos fazem referência a um homem vestido de branco com seu cavalo. O tal fantasma cavalga pelos corredores da mina, deixando um rastro de faísca e luzes prateadas. Que poético, né? Não, eu lembro quando eu fui visitar, né, que a gente, assim, eu fiquei com a sensação de que era uma brincadeira local e tudo mais, mas o negócio é sério, o pessoal da região leva muito a sério essa parada. Dizem, inclusive, que é o espírito do inglês Capitão Jack, um dos primeiros chefes da mina, que morreu depois de uma explosão para a abertura de mais túneis. Isso há mais de 300 anos atrás. A ganância teria condenado o Capitão Jack a vagar eternamente pela mina da passagem. E aí, para amenizar um pouco a energia pesada do lugar, a imagem da Santa Bárbara, que é protetora dos mineiros, foi colocada em um dos corredores para guardar a alma dos mortos. Quem já foi visitar diz que vale a pena se aventurar na mina, que é considerada a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Os turistas que se aprofundam pelos 315 metros de extensão aberta à visitação encontram um belo espelho d'água, tem várias coisas, estalactite, estalagmite, coisas de minas, de caverna, vê como é uma mina de ouro. Mas que tem fantasma, tem. Talvez você veja o Capitão Jack também. 6. Sexta colocação, Vivenda Santo Antônio de Apipucos. Ah, eu vi isso no episódio do Chaves, do Jacapucos. Isso! Não, senhoras e senhores, estamos falando de Recife, na Vivenda Santo Antônio de Apipucos, um casarão colonial que foi comprado na década de 30 por Gilberto Freire. Sim, estamos falando do autor de Casa Grande Senzala e de uma dezena de outros livros, que também escreveu Assombrações do Recife Velho, com relatos de fatos sobrenaturais da cidade. Mal imaginava, né, o autor, que a própria casa se tornaria um lugar mal assombrado, né? O primeiro relato de aparição na casa de Gilberto Freire foi feito na década de 70. Foi Cristina, sua nora, quem deu de cara com um fantasma. Era um menino de uns 10 anos que andava pela casa. A aparição da criança foi bem na época da construção de uma piscina na área que havia sido a senzala da propriedade na época colonial. Dizem que o espírito do menino só foi embora depois que a família mandou rezar uma missa à alma do garoto. Olha só que postura legal com os fantasmas. Vai lá e fala, putz, olha só, vamos rezar uma missa pro fantasminha que tá aqui em situação de sofrimento. É isso aí. Né? Vamos realocar esse fantasma em sofrimento. E não expulsar o fantasma chamando um exorcista. Depois que o Gilberto Freire morreu em 1987, a casa foi transformada em um museu, né, da sua obra, a Fundação Gilberto Freire. Os móveis, os objetos da casa e tudo mais ficaram no mesmo lugar que estavam. Muita gente diz que o casarão continua abrigando fantasmas que aparecem com certa assiduidade. Entre eles, o seu Nel, um escravo libertado, antigo funcionário da vivenda. De vez em quando o seu Nel aparece no banco do quintal, como se estivesse guardando a entrada da casa. E tem mais! Os funcionários da Fundação Gilberto Freire relatam terem visto lâmpadas piscando sozinhas e outros fenômenos estranhos. A própria esposa do Gilberto, a Madalena Freire, que morreu em 1997, teria aparecido onde era o quarto do casal. Os restos mortais dela e do Gilberto Freire estão guardados num memorial que fica dentro da vivenda. 5. Quinta colocação, a Cruz do Patrão. Eu falei com uma voz meio Lombardi, né? Foi meio Jabulani. Não, meio Lombardi, Cruz do Patrão. E aí quem chamava o patrão, né? O Lombardi chamava de patrão assim, os Santos, né? É isso aí. E é uma assombração, né? O Santos ultimamente tem andado na assombração também. Nossa senhora. Mas ainda em Recife, a gente chegou na Cruz do Patrão, que é um monumento de 6 metros de altura. E nada mais é do que um pilar de concreto com uma cruz em cima. Ninguém sabe quem construiu o monumento. Talvez os holandeses colonizadores ou algum senhor de engenho.
tenho, mas ninguém sabe ao certo. O fato é que os registros da cruz do patrão datam do começo do século XIX. Na margem do rio Beberibe, no passado, a cruz servia para ajudar a manobrar navios. Ao ser alinhado com a igreja Santo Amaro das Salinas, o monumento servia como uma referência. Mas beleza, mas cadê os fantasmas? Então, segundo o relato da população local, não são poucas as aparições em torno da cruz, fora os gemidos e outros fatos assustadores testemunhados no local. E o lugar é barra pesada mesmo, tá? Porque segundo os historiadores, o local foi um cemitério de escravos que já chegavam mortos na travessia. Nossa, que triste. Quando já chegava do navio, já estavam mortos e aí enterravam ali na região. Tem um relato de 1824, feito por uma escritora inglesa chamada Maria Granham, ou Mary Granham, não sei a pronúncia certa, que diz ter visto partes de corpos mal sepultados emergindo da terra em torno do monumento. Caralho, zumbi mesmo. E tem mais, tá? Tudo acontecia por ali, rituais religiosos, assassinatos, execuções. A cruz do patrão era um ponto de encontro de quem curtia coisas bizarras e macabras, pessoas do mal. E não é à toa que os fantasminhas continuam circulando por lá, né? O pessoal tá tudo preso lá, gente. Tem que todo mundo fazer lá uma missa. A gente já descobriu que funciona. O esquema é a missa, 4. Quarta colocação, a Casa das Sete Mortes. Depois da novela A Casa das Sete Mulheres, tem a novela de terror A Casa das Sete Mortes. O nome é assustador, né? É isso aí. A Casa das Sete Mortes. E é o nome de um dos casarões mais antigos do Brasil. O casarão, que fica no centro histórico de Salvador, na Bahia, foi construído no século XVII e tem esse nome por conta da quantidade de mortes que aconteceram no local. Pelo menos o número de mortes que se saiba, né? Tudo aconteceu em 1755. As primeiras vítimas foram o padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados do casarão. Eles foram misteriosamente assassinados a facadas. Caramba. Tem 2 versões sobre as outras 3 mortes. A primeira dela conta que uma escrava envenenou o casal de patrões e a filha deles para se vingar dos maus tratos que sofria. E a outra versão conta que os corpos de uma mulher e de 2 filhas foram encontrados no casarão já em estado de decomposição e sem nenhuma pista que indicasse um possível assassinato. E assim, toda a história toda é muito estranha mesmo, assim, muito macabra e obviamente contada com aquele tom de terror. O fato é que desde o fatídico ano de 1755, os fenômenos sobrenaturais começaram a acontecer no casarão. Barulhos de passos nos cômodos, vultos, portas que abrem e fecham sozinhas, até uma névoa bizarra aparece por lá de vez em quando. E quem relata esses fenômenos são os frequentadores do casarão. É que a partir de 1943, a Casa das Sete Mortes foi tombada por conta do seu valor histórico e o imóvel começou a receber turistas. Atualmente, o casarão abriga cursos de pintura, canto, música, só que ninguém fica no casarão depois das 5 horas da tarde. Os cursos encerram às 5 horas da tarde, a galera vai embora. Sarau lá? Só matinê. Não, só matinê. Só matinê. E olha só que curioso, porque em uma reforma que rolou uns anos atrás lá, os pedreiros diziam que ouviam muitas portas batendo sem nenhuma explicação. É claro que nenhum operário ficava lá quando chegava a noite, né? Escureceu, dava 5 horas da tarde, a galera da construção civil também ia embora. Pelo amor de Deus. Mas é óbvio, tá? Além do cenário fantasmagórico, o casarão é bem bonito mesmo, cheio daqueles azulejos portugueses, elementos decorativos da cultura árabe, da cultura espanhola. Mas é por isso que vale a visita à Casa das Sete Mortes. Dizem que os azulejos à noite são mais bonitos ainda de se apreciar. E aí? É. Quem topa passar uma noite aí na Casa das Sete Mortes? Imagina, Maurício, você descobrir que, sei lá, você é herdeiro da Casa das Sete Mortes, mas pra você pegar a casa, você tem que passar uma noite lá. Eu já vi isso em algum lugar. Não sei. 3.
terceira colocação, o Castelinho do Flamengo. Vai, Flamengo, balança a rede do adversário. Eu não tenho a menor referência. Pra quem não me conhece bem o suficiente, eu não conheço nada de futebol. Eu imaginei com rede do adversário, imaginei que não tivesse nada a ver com pesca. Nesse né? caso não, nesse caso E nem não. o cabo de rede também. Mas deu pra entender, Flamengo, a gente sai de Salvador e vai pro Rio de Janeiro e pra um castelo. Sim, tem um castelinho no Flamengo. E se você nunca ouviu falar, é só jogar no Google. Você vai ver, o castelinho é bonitinho demais da conta. O castelo foi construído pelo arquiteto italiano Gino Cupede em 1916. Ele tem elementos Art Deco, Art Nouveau, neobarroco, neogótico francês. O jeito mais fácil de simplificar é Castelo Rá-Tim-Bum. Ele tem uma cara de Castelo Rá-Tim-Bum. Mas vamos à história. Em 1932, Avelino Fernandes, um imigrante português, se mudou com a Rosalina, a sua esposa, e sua filha Maria de Lourdes para o Brasil. Pouco tempo depois, Rosalina e Avelino foram tragicamente atropelados por um bonde e tudo foi presenciado pela filha, Maria de Lourdes. Meu Deus do céu, é óbvio que ela ficou traumatizada. É, porque na época não tinha terapia, não tinha nada, né? E o pior, sem família, Maria de Lourdes foi entregue a um tutor que roubou todos os bens da família e tratava ela muito mal. Mas tipo, mal mesmo, assim, vilão da Disney mal mesmo, né? Tutor da Cinderela, tutor da Branca de Neve, entendeu? Esse nível de tutor, né? Beleza, beleza. E ele chegou ao ponto de fato, trancar a menina numa das torres do castelo. Desesperada, Maria de Lourdes se jogou de lá e morreu. Depois disso, começou a se ouvir relatos contínuos, até hoje, de aparições da menina nos cômodos da casa. Os moradores que foram pro castelinho depois da tragédia contaram ver vultos, ouvir barulhos, portas batendo, aquela história toda de sempre, manja. Alguns, inclusive, sentiam toques nos seus corpos quando tentavam dormir. Imagina aquela hora que você tá quase relaxando. Sabe quando você tá quase dormindo? E aí você sente só um toque assim, ó, no braço. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. E apesar de não haver nenhum registro que prove que Maria de Lourdes se suicidou no local, as histórias fazem com que o Castelinho do Flamengo seja considerado um dos lugares mais assombrados do Brasil. O castelo hoje abriga o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, em homenagem ao dramaturgo carioca. O local, ele é cheio de eventos culturais, né? Tanto que em 2016, Kenia Ellison, então diretora do Centro Cultural, disse em uma entrevista ao jornal O Globo que se tiver algum fantasma no castelinho, ele deve estar muito feliz com toda a movimentação que acontece por lá. Isso que eu admiro no povo carioca, cara. É aquela coisa do tipo, ao invés de tem um fantasma nesse lugar e a gente vai ter medo do fantasma e vai sair assim da tarde. Não, cara, vamos chamar o fantasma pra festa. Tomar uma breja aqui. Deixa eu tomar uma breja e resolver essa treta, entendeu? Vamos assistir uns shows e fazer um sarau. Vamos curtir. Na segunda colocação, o Castelinho da Ruapa. Eu tenho um problema muito sério com esse nome. O que, Castelinho? Não, APA. APA? Porque eu complemento APA, puta aquilo, entendeu? Mas é só Rua APA. Mas agora todo mundo fica com negócio na cabeça. Desculpa, gente. Mas vamos lá. Estamos falando aqui do Castelinho, que fica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, porque o estúdio fica em São Paulo, né? É isso aí. É um casarão que foi construído no começo dos anos 20 por Virgílio César dos Reis, um dos homens mais ricos da elite paulistana da época. Se você não conhece o Castelinho da Rua APA, dá para dar um Google também que tem foto. Ele fica ali na esquina da Avenida São João com a Rua APA e tem um jeitão meio medieval. E apesar de sempre chamar a atenção por sua arquitetura, o Castelinho começou a ficar famoso mesmo em 1937, 3 anos depois da morte de Virgílio. O que aconteceu foi que os seus 2 filhos, Álvaro e Armando, tiveram uma discussão feia por conta da herança do pai. O Álvaro era um empreendedor e queria abrir um espaço de patinação no Castelinho, mas Armando era contra. No meio da discussão, Álvaro sacou um revólver e, por acidente, a arma disparou. Eu quero só deixar claro que se você tem uma arma e sacou o revólver, assim, pode ser o máximo de acidente possível, mas você sacou a arma, né? O tiro
acertou a mãe, a dona Maria Cândida, que tentava apartar a briga. Ai do céu! Álvaro se desesperou, matou o irmão e em seguida cometeu suicídio. Essa é a versão mais comentada, mas nunca se sabe o que realmente ali aconteceu. Até porque todas as testemunhas, né? Se você acabar de contar a história, quem contou a história, né? Foi o mordomo. Quando os vizinhos chegaram na cena do crime, toda a família já estava morta. O laudo técnico da polícia sobre o caso tem falhas e ele diz, por exemplo, que Álvaro era destro, mas segurava a arma com a mão esquerda. Outro fato estranho, ele teria se matado com 2 tiros no peito. Porque o primeiro... Como, primeiro né? não foi o suficiente, né? Muita gente que estuda o caso acredita que a família teria sido assassinada por uma outra pessoa. Seja como for, o fato é que as assombrações começaram com tudo depois dessa tragédia. 2 anos depois dessa história toda, o castelinho passou a ser alugado. Só que o aluguel não vingava porque ninguém ficava na propriedade. Era muita assombração, vulto, aparições, gemidos, barulhos bizarros. Ninguém dava conta de ficar no castelinho, até que ele ficou muito tempo fechado. Em 1987, o último herdeiro direto da família faleceu e o casario virou propriedade da União. Daí o abandono mesmo foi geral. Isso até 1996, quando a ONG Mães do Brasil ocupou o imóvel que está tombado desde 2004. O castelinho, pra vocês terem uma ideia, foi um dos temas da série Ghost Hunters International, do canal Sci-Fi. A equipe do programa investigou o local e registrou um EVP, que é uma sigla em inglês para fenômeno eletrônico de voz. E aí quando eles deram um play no áudio capturado pelos gravadores, a mulher gritava: Eduardo! Resta saber agora quem era o Eduardo, né? É porque não tinha nada a ver com os irmãos, né? Que era Álvaro e Armando. Ou o Virgílio, que era o dono da casa, né? Será que Eduardo era assassino, Mauri? Tipo, era o Eduardo com a... Candelabro na cozinha. Só que só pegaram o Eduardo! Recapitulando. Se você está arrepiado com essas histórias assombrosas que até se esqueceu como começou esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10ª colocação, a Igreja Nossa Senhora das Dores. Essa igreja nunca vai terminar a construção. Parece que foi uma maldição no resto das obras no Brasil inteiro, né? Obra nunca acaba. 9ª colocação, a Casa das Pedras. Que você, se der mole, pode comprar o terreno e mandar uma casa, porque ninguém passou o endereço, ninguém sabe o nome da família. Exatamente. Com certeza não tá na matrícula. 8ª colocação, o Palácio Anchieta. É a sua chance de conhecer uma figura histórica, né? Padre Anchieta, você vai lá, conversa com ele, bate um papo. Isso aí, ouve uma correntezinha, uns gemidos, uns sons de paz, umas portas batendo. 7. Na 7ª colocação, Mina da Passagem. Você vai pra Mariana e troca uma ideia com o Capitão Jack. Você pode ir pra Disney falar com o Jack Sparrow ou pra Mariana conversar com o Jack e o Minerador. O verdadeiro Capitão Jack. 6. Na 6ª colocação, Vivenda Santo Antônio de Apipucos. A casa de Gilberto Freire, que escreveu Assombrações do Recife Velho e no final teve a sua casa como uma casa assombrada. 5. Na 5ª colocação, a Cruz do Patrão. A cruz que ninguém sabe que construiu, onde sempre rolam os rituais macabros. 4. Na 4ª colocação, Casa das 7 Mortes. O casarão no Centro Histórico de Salvador, com várias histórias absurdas de assassinato. 3. Na 3ª colocação, Castelinho do Flamengo e sua versão bizarra brasileira de Rapunzel. 2. Na 2ª colocação, o Castelinho da Ruapa. Eduardo! Colocação! Vamos com Edifício
Joelma. No nosso primeiro lugar tá o edifício Joelma e não dá pra competir com esse caso porque ele é extremamente marcante. E se você nunca ouviu falar do edifício Joelma, com certeza os seus pais, os seus avós têm lembranças marcantes desse caso. Que realmente foi uma tragédia, né, que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974. O incêndio, que é considerado um dos mais trágicos do Brasil, começou por conta de um curto-circuito no sistema de ar-condicionado do prédio. O estranho era que tudo era novinho, o Joelma não tinha feito nem 2 anos desde a sua inauguração. Bem, o incêndio começou meio do nada e depois de 4 horas, o lugar se transformou no inferno e a temperatura chegou a 700 graus Celsius. As cenas do incêndio até hoje são impressionantes. Assim, em desespero, muita gente se jogou do alto do prédio. No final, foram 189 pessoas mortas, queimadas, ou porque se jogaram, né, do prédio em chamas. E tem, inclusive, até hoje, né, vários corpos não foram identificados. E tem a história das 13 almas, 13 pessoas que foram encontradas no elevador, fundidas no aço da estrutura derretida. Não dava pra saber quem era quem, pra vocês terem uma ideia. Elas foram enterradas na mesma ala do cemitério da Vila Alpina, em um túmulo ao lado do outro, e na lápide tá escrito: as 13 almas, somente Deus conhece seus nomes, descansem em paz. Além dos mortos, mais de 300 pessoas ficaram feridas no incêndio. 5 pessoas foram responsabilizadas pelo incêndio em si, mas ninguém foi preso. O prédio foi fechado por 4 anos para reforma e quando ele foi reaberto, já com o nome Praça da Bandeira, os fenômenos sobrenaturais começaram com tudo mesmo. Os funcionários do prédio dizem ouvir vozes, gritos, testemunham faróis de carros acendendo sozinhos, vultos e espíritos vagando pelos corredores do prédio. E não é só no prédio não, tá? Porque no túmulo das 13 almas, os zeladores e visitantes até dizem já terem ouvido os gritos vindos do chão. Para tentar aliviar o sofrimento dos espíritos, os funcionários jogavam água sobre os túmulos. O intuito, né, de jogar água era apagar o fogo do incêndio no qual eles morreram, né? Porque a ideia era, se eles estão sofrendo, a gente joga, é porque eles estão queimando, né? E eles jogavam água. E quando eles jogavam água, os gritos paravam. A história realmente é pesada e estranha demais. A região onde está localizada o edifício Joelma já foi palco de várias tragédias. 2 anos antes, um incêndio do edifício Andraus, bem pertinho do Joelma, fez 16 vítimas fatais. O cenário só não foi pior porque o prédio possuía um heliporto e foi por um helicóptero que quase 500 pessoas foram resgatadas do Andraus. O motivo de tanta tragédia na região, segundo especulações, é a energia ruim acumulada no local, não energia elétrica, né? A energia etérea, né? A bad vibe ali da região. A Praça da Bandeira já foi um pelourinho, ou seja, era palco de execução de escravos. E tem mais! No terreno onde foi construído o Joelma em 1948, o professor Paulo Ferreira de Camargo matou a mãe e 2 irmãs. E para se livrar dos corpos, jogou as 3 num poço do quintal e tacou terra por cima. Ele negou o crime, os corpos das mulheres só foram encontrados 2 semanas depois e quando isso aconteceu, Paulo cometeu suicídio. Até hoje não se sabe ao certo a motivação para o assassinato que ficou conhecido como o crime do poço. A energia dessa história é tão pesada que um dos bombeiros que participou da retirada dos corpos do poço pegou uma infecção cadavérica e morreu. Cara, sobrou até pro bombeiro que tava lá tentando resgatar os corpos. Não, ou seja, na região não falta fantasma pra assustar a galera. Até os fantasmas de bactéria. Ainda existem os supostos registros deles. Nas gravações do filme Joelma, 26º Andar, um fotógrafo tirou uma foto de um dos lugares do incêndio onde muitos corpos foram encontrados. Na foto revelada, os fantasmas que rondavam o set de gravação apareceram. Outra curiosidade, em 2004, uma equipe do então prefeito José Serra precisou trabalhar em uma sala do prédio, mas eles só fizeram isso depois de uma monja budista purificar o lugar. E não dá pra trabalhar lá de outro jeito, né? Só depois de incêndio, reza brava, limpeza da energia, né? Daquela zerada, né? E umas 3 missas, né? Umas 3... missa, gente. Eu, de verdade, assim, esses lugares eu não sei como isso funciona. Não tem a solução pra esses negócios, uma horinha. Espero que uma missa resolva, mas que é curioso,
Dá um medinho. Dá um medão. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.